Bom, meu povo, bem-vindos ao nosso terceiro e último vídeo da respiração celular. Antes de eu começar a falar de todos os passinhos, daquelas enzimas, os elétrons andando, caminhando, correndo em direção ao oxigênio, eu vou fazer uma leve revisão dos outros dois passos, dizendo onde acontece, se precisa ou não de oxigênio, o que produz, quanto produz de NADH, ATP. Isso é muito importante para a gente entender como acontece a formação de ATP ali no fundo. Tá bom? Então, se liga agora na videoaula aí de respiração celular. Ok, vamos dar uma leve revisadinha então nas etapas que a gente viu até agora e o que foi produzido de NAD, de FAD, de ATP, que é isso que é importante para a célula. Tá? Então, na primeira etapa, que é uma etapa que acontece no citoplasma, é uma etapa que é anaeróbica. O que eu tenho? Eu tenho a glicose. Eu tenho a glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, e que então vai ser quebrada para produzir duas moléculas no fim de todas aquelas reações. No fim, eu vou ter a produção de duas moléculas de 3 carbonos cada, que é chamado de ácido pirúvico ou piruvato. Mas no meio desse caminho, o que eu tenho? Eu tenho logo no início o consumo de 2 ATPs, para que a glicose possa ser quebrada. Aí depois daquele monte de reação que acontece, e que aqui está bem resumido por essas setinhas, eu tenho o quê? Eu tenho a formação e o carregamento daquelas moléculas de energia. Então, eu tenho a formação de 2 NADHs, 1 e 2, e eu tenho a formação de mais 4 ATPs, 2 ATPs para esse ácido pirúvico e 2 ATPs para esse aqui. Então, no fim das contas, eu tenho 4 ATPs, mas como eu gastei 2, eu tenho um saldo positivo de 2 e tenho 2 NADHs. Esse é o saldo da glicose, da glicólise. Agora, a gente vai para o ciclo de Krebs, que é o ciclo que a gente viu no vídeo anterior. Então, esse aqui eu formei o ácido pirúvico, que foi o que a gente viu lá atrás. Aí depois, até o ácido pirúvico ele entrar no ciclo de Krebs, ele vai produzir mais um NADH. Só que lembra que na glicólise eu produzo 2 ácidos pirúvicos. Então, na verdade, eu tenho a produção aqui de 2 NADHs. Aí depois aqui também eu tenho todo esse ciclo, todas essas reações que a gente já viu, e aí a gente vai ter o saldo que a gente vai ver agora. Tá? Só lembrando que o ciclo de Krebs é a segunda etapa da respiração celular, acontece na matriz mitocondrial, que fica aqui, ó a matriz mitocondrial, esse azulzinho, sabe essa piscina azulzinho que tá aqui? Então, essa é a matriz, é aí que acontecem as reações químicas que estão aí demonstradas no ciclo de Krebs, tá bom? Então, ele precisa de oxigênio, não existe ciclo de Krebs sem oxigênio por causa desse CO2 aqui, ó, tá bom? Sem esses oxigênios aqui, não existe ciclo de Krebs, não tem respiração celular. Se não tem oxigênio, as nossas células partem para a via da fermentação, tá bom? Mas isso só acontece em último caso, quando a nossa célula não está com oxigênio. E ainda assim, a fermentação é um processo que rende muito pouca energia, tá? A respiração, ela costuma render 16, 17 vezes mais energia do que a fermentação. Por isso que a nossa célula só sobrevive fazendo a respiração, ok? Mas então, voltando. Qual que é o saldo energético que eu tenho na glicólise e no ciclo de Krebs para que eu possa entrar na cadeia transportadora de elétrons? Na terceira etapa eu tenho esse aqui, ó. Qual que é o meu saldo? Até o que a gente viu até agora. Na glicólise eu tenho a produção de 2 NADHs mais 2 ATPs, tá bom? E aí, para cada piruvato que vai entrar no ciclo de Krebs, o meu saldo energético é de 3 NADs, mas como eu tenho 2 piruvatos, eu multiplico por 2, então na verdade eu tenho 6 NADs. Eu tenho a produção de 1 ATP que está aqui, como eu tenho 2 piruvatos, eu tenho 2 ATPs, e tenho a produção de 1 FAD H, e como eu tenho 2 vezes, né, acontece 2 vezes, então eu tenho 2 FADs Hs nesse processo, ok? Isso é tudo o que vai entrar para última etapa, para cadeia transportadora de elétrons, que é o que a gente vai ver agora. A cadeia transportadora de elétrons, que é nessa figura que está vindo agora, ó,
figura aí, essa figura é muito legal porque ela mostra todos esses complexos de enzimas que estão ali nessa membraninha, porque a cadeia transportadora de elétrons é um processo que acontece na crista mitocondrial. A crista são essas dobrinhas, essas invaginações que tem aqui da membrana da mitocôndria, tá? A mitocôndria tem duas membranas, essa é a primeira aqui, a segunda é essa que faz as dobrinhas. E a cadeia transportadora de elétrons é a que fica nessa dobrinha aqui, tá bom? Então essas enzimas aqui, depois eu já vou falar os nomes, elas estão crustadas nessa crista aqui. Eu tenho a enzima NADH-Q redutase, a FADH-Q redutase, eu tenho o citocromo C redutase, citocromo C oxidase e eu tenho a ATP sintase, que é essa mais importante aqui. O que vai acontecer aqui? Na verdade, o objetivo é pegar aquelas moléculas de NAD e FAD que foram produzidas nas outras etapas e trazer para essas enzimas para que elas possam pegar a energia que está armazenada no NAD e no FAD e para que elas possam pegar essa energia e fazer a produção do ATP aqui no fim. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu tenho o NAD e o FAD vindo lá das etapas da matriz. Então, elas vêm aqui na crista, nessas enziminhas, e o NADH vem nessa enzima aqui. O que vai fazer? Vai acontecer um processo de oxidação. Ele vai perder esses elétrons, tá? Ele vai pegar o elétron que está aqui no NADH carregado e ele vai soltar esse elétron, o elétron vai vir para cá. Quando ele solta esse elétron, junto com esse elétron, vem alguns íons de hidrogênio que são bombeados para fora dessa membrana e os elétrons eles pegam e vão andar por essa enziminha. Então o meu NADH, que antes era aquela molécula carregada de energia, cheia de energia, ela libera esse elétron que tinha energia e vira o NAD+. Esse NAD+, ele vai voltar lá para o citoplasma ou para as outras partes da célula, em que ele vai ser reutilizado de novo, tá? Lembra que o NAD e o FAD, eles são como se fossem pilhas recarregáveis. Eu recarrego essas pilhazinhas, que é o NAD e o FAD, cheias de energia. Aí quando eles se carregam, eles viram o NADH e o FADH. E aí depois, nessa parte aqui, essa energia que eles se carregaram é usada para liberar esses elétrons e para fazer o ATP depois eles voltam para ser usados de novo. Então o NADH ele vem, solta o elétronzinho aqui, ó, o elétronzinho aqui, tá vendo essa linhazinha vermelha? É o elétron que tá andando. E quando ele solta, ele vai liberar energia que vai bombear alguns íons de hidrogênio para fora. Tá? A mesma coisa aqui com FAD. Professora, qual que é a diferença de FAD e NAD? Na verdade, gente, o NAD e o FAD têm a mesma função. Os dois vão carregar energia, os dois vão se carregar com a energia dos elétrons. Só que o FAD é uma molécula menor, então ele vai carregar uma quantidade menor de energia, mas os dois têm a mesma função, tá bom? Então os dois vão chegar aqui, ó, e vão soltar os elétrons. Aí o que vai acontecer? O elétron vai começar a caminhar por essa membraninha aqui. Só que tem uma coisa, quem que faz o transporte desses elétrons nesse caminho é uma proteínazinha chamada de ubiquinona. Então o elétron ele vem para cá, a ubiquinona vem aqui e pega esse elétron e vem transportando esse elétron até para essa enzima aqui. Faz a mesma coisa com esses elétrons aqui. Agora lembra, enquanto os elétrons eles estão andando na membrana, eles estão se movimentando, eles estão liberando energia e mais íons de hidrogênio estão sendo bombeados para fora. Por que os elétrons eles ficam andando na membrana? Porque eles estão sendo atraídos, onde essa linhazinha vai levar? Eles são atraídos por essa molécula de oxigênio que está aqui. Opa, falei de oxigênio. Então quer dizer que essa etapa da cadeia transportadora, ela funciona somente se tiver, isso mesmo, se tiver oxigênio. Então não existe cadeia transportadora de elétrons se não tiver oxigênio. Então os elétrons eles vêm aqui, vêm andando, porque eles são atraídos por esse oxigênio. Enquanto eles estão se movimentando, eles estão bombeando hidrogênios para fora. Então a ubiquinona vem, traz o elétronzinho aqui, pega esses elétrons que também saíram do FAD, continuam carregando até chegar nessa enzima. Nessa enzima, que é a citocromo C, o que acontecer? Não é mais a ubiquinona que vai transportar, na verdade é essa outra enzima que vai carregar os elétrons, né? O citocromo C vai pegar os elétrons então, vai carregar esses elétrons até essa citocromo C do TASE.
tá bom? Lembra que enquanto eles estão caminhando, eles estão bombeando o quê? Isso, estão bombeando hidrogênio. Chegou aqui, poxa vida, chegou aqui, o oxigênio atraiu os elétrons, aí o que vai fazer? Vão formar algumas moléculazinhas de água com os hidrogênios que estão sendo bombeados. Ok, mas separem uma coisa, enquanto o elétron ele está caminhando por essa membrana, vocês separaram que vários íons de hidrogênio, vários prótons acabaram indo para o outro lado da membrana. Isso por quê? Por que acontece? Justamente por causa dessa liberação de energia. Então, se eu tenho muito hidrogênio para fora e pouco hidrogênio para dentro, vai ficar uma diferença de gradiente. Essa diferença de gradiente vai fazer com que os hidrogênios eles fiquem extremamente atraídos e que eles queiram voltar para o lado de dentro de novo para estabelecer e para deixar esse gradiente certinho, equilibradinho do jeito que estava antes. Mas os hidrogênios eles não podem voltar por qualquer lugar, eles têm que voltar por um lugarzinho, que é essa enzima aqui, ó. Vocês estão vendo essa enzima que é chamada de ATP sintase? Ela parece um motorzinho. Aí o que acontece? Quando esses hidrogênios eles forem voltar por causa dessa diferença de gradiente, eles vão voltar passando pela ATP sintase. A ATP sintase, quando receber esse fluxo de hidrogênios, vai começar a girar. Quando ela começar a girar, ela vai pegar e vai liberar uma energia que vai servir para pegar as moléculas de ADP, adenosina difosfato, e juntar com umas moléculas de fosfato. A adenosina difosfato mais um fosfato vai virar adenosina trifosfato. Então, é assim que eu vou produzindo as moléculas de ATP. E aí, pessoal? Então, agora a gente vai ver uma animação bem legal para a gente poder entender melhor essas etapas aí, esses processos, os passinhos, né, da cadeia respiratória. Vai mostrar as enzimas, vai mostrar os elétrons andando, vai mostrar as proteínas carregando os elétrons, as enzimas, para ficar melhor aí. Se liga na animação. Vamos lá então, essa aqui é a animaçãozinha para a gente poder tentar entender um pouquinho melhor esse assunto que não é um dos mais fáceis do mundo, mas vocês viram que também não é impossível de se entender. Então, isso aqui é uma animação que depois eu vou mostrar para vocês o nome do aplicativo. Quem quiser baixar, tiver iPhone, iPad. No Android eu não sei se tem, mas de repente tem um outro aplicativo que possa ser similar, tem uma animação bem legal também. Mas enfim, essa aqui é a animaçãozinha que mostra, olha só, aqui tá a membrana da mitocôndria, tem aquelas enziminhas, os complexos enzimáticos que eu disse pra vocês. Essa aqui é a ATP sintase, massa, linda demais. Olha só, aqui eu tenho a NADH, aquela enzima que pega, então, os NADs, a citocromoxidase, e aqui eu tenho a ATP sintase. Tá bom? Isso. Agora, olha só. Vamos ver outras enziminhas. Essa aqui é a ubiquinona, que eu disse pra vocês que carrega os elétrons, e o citocromo C, que também carrega os elétrons. Tá bom? Olha só, eu tenho aqui o NAD, olha os eletronzinhos que fofos. Tá bom? Eles estão cheios de energia. E aí eu tenho os íons de hidrogênio, que são esses roxinhos, esses rosinhas aí, e a molécula de oxigênio que atrai os elétrons. Tá? E essa aqui é a molécula de água que é formada. Vamos lá ver. O ADP de fosfato mais um fosfato vira ATP, adenosina trifosfato. Olha só o que acontece. Olha o NAD aqui chegando, o NAD com os elétrons. Vai soltar? Soltou os elétrons. Elétron bombeando íons de hidrogênio. Olha o hidrogênio saindo, ó. Elétron sendo transportado pela ubiquinona, que vai chegar até o citocromo C, vai deixar os elétrons, ó, hidrogênio bombeado para fora. Olha aqui o citocromo C carregando o elétron. Elétronzinho tem energia, vai pegar essa energia, vai liberar, opa, hidrogênio para fora, ó, elétron sendo transportado. Mais elétronzinhos aqui, ó, que estão entrando, bombeando o íon de hidrogênio, citocromo C carregando os elétrons. Ó, íon de hidrogênio bombeando para fora, elétron aqui sendo transportado pelo citocromo C, que vai na citocromo C oxidase. E o que vai fazer? Vai pegar a energia e vai formar algumas moléculas de água. Ó o oxigênio, ó o hidrogênio aqui, ó. Ó, H2O, ó. H2O saindo. Íons de hidrogênio sendo bombeados enquanto isso também. Olha um monte de íon de hidrogênio que tem aqui. Ó a diferença do gradiente. Esses hidrogênios eles vão ter que voltar.
Como? Voltando pela ATP sintase. Quando ele voltar pela ATP sintase, ele vai começar a girar, 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 girar. Essa energia pelo giramento vai servir para ligar o fosfato no ADP e fazer a fosforilação oxidativa, que é esse processo de pegar o fosfato, ligar no ATP e produzir as moléculas então de ATP que nós vimos até agora, ok? Curtiram a animaçãozinha? Agora vamos ver qual que foi o saldo energético no fim de tudo isso que a gente viu. Vamos lá então, gente, saldo energético ao fim da respiração celular. A gente vai ver quanto cada molécula produz de ATP, como que dá no fim das contas e tal. Vamos lá então. Então eu tenho a primeira etapa da glicólise. Lembra lá do início, eu tenho a produção de 2 NADH, tenho a produção de 2 ATPs. Essas moléculas de ácido pirúvico que são produzidos na glicólise precisam entrar na mitocôndria. Então, quando esse ácido pirúvico entra na mitocôndria, eu tenho a produção de mais 2 NADH, porque o piruvato vai virar acetil, vai virar coenzima A, aquela coisa toda que a gente já viu. Na segunda etapa, então, eu tenho o ciclo de Krebs. E ao final do ciclo de Krebs, eu tenho a formação de 6 NADH, 2 FADH e mais 2 ATPs. E na terceira etapa é que vai acontecer toda aquela produção em massa de ATP. O que a cadeia respiratória recebe? A cadeia respiratória vai receber 10 NADH, que são 2 NADs da glicólise, mais 2 NADs da entrada do ácido pirúvico na mitocôndria e mais 6 NADs no ciclo de Krebs. Quanto que cada molécula tem poder ou consegue produzir de ATP? Dados mais recentes, eu achei e estava pesquisando, vem trazendo que cada molécula de NADH consegue formar, tem energia suficiente para formar 2 ATPs e meio, tá? Dados mais antigos informavam que o NADH podia formar 3 ATPs. Mas hoje, atualmente, o NADH, os dados mais recentes dizem que ele forma 2 ATPs e meio. E o FADH, antes se dizia que ele formava 2 ATPs. Mas hoje, atualmente, dados mais recentes dizem que cada FADH consegue produzir 1 ATP e meio. E aí, a cadeia respiratória vai receber mais aqueles ATPs que a gente já viu. Vamos lá, então. Então, eu tenho um total de 10 NADs, que vem para a cadeia respiratória. Eu tenho um total de 2 FADHs e tenho um total de 4 ATPs que foram produzidos naquelas outras etapas. Então, olha só. Como que vai ficar? Se cada NAD produz 2 ATPs e meio, 10 vezes 2,5 dá 25. Então, é 25 mais... Cada FAD produz 1 ATP e meio. Se eu tenho 2 FADs, eu tenho 3 ATPs. 2 vezes 1,5. Mais aqueles 4 ATPs que foram produzidos nas outras etapas. Então, eu tenho 25 mais 3 mais 4, dando um total de 32 ATPs. Pelos dados mais antigos, aqueles que diziam que cada NADH formava 3 ATPs e cada FAD formava 2, davam um total de 38 ATPs, tá bom? Eu tô colocando os dados mais recentes porque, né, vai que aparece em algum lugar aí, aí você às vezes pode errar uma questão porque tá dizendo que faz 32, não é 38 como você aprendeu. Enfim, fica ligado nessa mudança aí, porque pode ser que ela possa aparecer em algum lugar. Mas o que vocês têm que ter em mente é que a quantidade de ATPs que vai ser formada é essa aí. É por volta de 32, alguns livros dizem 36 e outros dizem até 38, tá? Mas se vocês forem reparar, a fermentação ela rende por volta de 2 ATPs. Olha a quantidade de ATPs a mais que a fermentação ela rende. Então a fermentação ela é um processo que vai render uma quantidade muito menor de ATP. É muito mais vantajoso para a célula fazer a respiração celular do que a ATP. Lógico, principalmente as nossas células musculares, se tiver uma quantidade pequena de oxigênio, elas vão partir para a via da fermentação e vão tentar se virar daquele jeito, mas o melhor ainda é fazer a respiração celular para produzir a maior quantidade de ATPs, ok? Então esse é o total.
por volta de 32, 36 a 38 ATPs. Fiquem ligados nesse valor, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, da videoaula. Quem gostou, curte o vídeo ali, nos botõezinhos que tem ali embaixo no YouTube. Se quiser também, pode seguir o Twitter. Aqui. E a página do Facebook tá na descrição aqui embaixo o link, ok? Eu volto para outros vídeos, eu não sei ainda quais. Mas provavelmente o próximo vídeo vai ser dos poríferos ou disconidários, que é a matéria da prova do segundo ano, ok? A gente se vê por aí, um beijo.